Bom, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei de Biot-Savart. Então, na aula passada a gente falou sobre força magnética, né, como que calcula a força magnética gerada por um fio, por exemplo, ou por uma partícula em movimento. Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como que é possível calcular o valor do campo magnético gerado por uma corrente elétrica, por exemplo. E aí a gente vai fazer uma analogia com a lei de Coulomb, que é um análogo à lei de Biot-Savart para o campo elétrico. Então, emenda da aula de hoje, vou definir a lei de Biot-Savart, falar do campo magnético gerado por um fio e calcular a força entre dois fios, se tiver dois fios próximos, qual que é a força entre eles, e falar um pouco sobre calcular o campo gerado por um dipolo e discutir esse conceito de dipolo magnético. Bom, a lei de Biot-Savart, então, vocês viram no laboratório provavelmente, né? No laboratório ou no análogo ao laboratório de Física 3, agora durante essas aulas remotas. E é possível se perceber que quando você passa corrente por um fio, né, essa corrente vai orientar a direção de uma bússola que estiver próxima. Então a bússola vai sofrer uma alteração, né, no seu ponteiro se ela estiver próxima do fio. O que acontece é que quando eu tenho corrente, então passando por um fio, nesse fio aparece, nessa região próxima do fio, aparece um campo magnético em torno do fio. Para você saber qual que é a orientação do campo magnético dado a corrente, você pode usar o que é chamado de regra da mão direita. Certo? Então, a regra da mão direita, o seu dedão indica a direção da corrente e os seus demais dedos indicam para onde vai estar a orientação do campo. O que acontece é que as linhas do campo magnético, elas vão contornar o fio. Então, elas vão estar contornando, girando em torno do fio. E Biot-Savart é a lei que descreve o campo na vizinhança do fio. Então, ela permite você calcular a intensidade do campo na vizinhança do fio. E ela é análoga à lei de Coulomb para o campo elétrico gerado por uma carga. Então, aqui nessa figura, a gente tem a corrente saindo do plano do quadro, né, ou saindo do plano do computador de vocês, e o campo magnético girando aqui, as linhas de campo girando em torno dele. De novo, né, as linhas de campos indicam a orientação do campo e a densidade de linhas indica a intensidade do campo. Então, quanto mais próximo do fio, maior a intensidade do campo magnético, quanto mais distante do fio, menor a intensidade do campo magnético. Então, qual é a lei que descreve o campo magnético na vizinhança do fio? Essa lei é a lei de Biot-Savart. Então, ela é análoga à lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela possui um fator, né, de proporcionalidade 1 sobre 4πε0. A lei de Biot-Savart possui um fator μ0 sobre 4π. A lei de Coulomb é proporcional a 1 sobre r ao quadrado, onde r é a distância da carga até o ponto que você quer saber o valor do campo. E a lei de Biot-Savart também é proporcional a 1 sobre r ao quadrado. O elemento que gera o campo elétrico é um elemento de carga dq. Na lei de Biot-Savart é um elemento de corrente IDL, onde DL é um pedacinho, né, um comprimentozinho do fio. Então, a lei de Coulomb é proporcional a dq sobre r ao cubo. A lei de Biot-Savart é proporcional à corrente sobre r ao cubo. Okay? Então, por fim, para um elemento de fio de tamanho dl, a lei de Biot-Savart vai ser escrita como sendo μ0 sobre 4π, I, que é a corrente que passa no fio sobre r ao quadrado, e o produto vetorial do elemento de fio dl, onde esse vetorzinho é na orientação da corrente elétrica, vezes o vetorzinho R, que é onde você quer saber o valor do campo. Então, isso é para um elemento, né? Pelo princípio da superposição, você pode obter o campo gerado por um fio, né? Ou por um sistema de fios.
Basta para isso você somar os campos gerados por cada elemento de fio. Então a lei de Biot-Savart, para você calcular o campo, pode ser escrito na forma dessa integral aqui. Então, para gerar a expressão, o elemento do fio foi colocado na posição R' e R permanece a posição onde nós estamos interessados em conhecer o campo. Vamos fazer uma aplicação então aqui, calcular o campo magnético em um fio. Vamos considerar que eu tenho um fio reto e longo, então esse fio tem um tamanho muito longo em relação ao valor de R. Né? Tem uma corrente que está andando no sentido positivo do eixo Y. O ponto de interesse que eu quero calcular é esse ponto aqui, a distância R do fio, R maiúsculo, e uma distância R minúsculo do elemento de fio de tamanho DL. Então, o elemento de fio de tamanho DL tem um tamanho que eu vou chamar de DY e está orientado na direção J. E o elemento de campo, então, vai ser dado por IDY, J, que é a orientação, DY é o elemento de fio, J é a orientação da corrente e R é a orientação do vetor que eu quero conhecer o valor do campo. Tá? Vamos fazer, então, essa conta. Vamos calcular aqui nessa lousa aqui. Então eu quero conhecer o campo magnético gerado por esse fio. Primeira coisa que eu preciso saber então, né, quem que vai ser esse vetorzinho R, né? Então esse vetorzinho R vai ser igual ao módulo de R vezes o versor, onde o versorzinho R ele vai ser menos cosseno de φ na direção J mais seno de φ na direção I, certo? Então eu decomponho esse vetorzinho R no plano XY, né? Então, aqui eu posso desenhar aqui, né? Os eixos Y, X, o vetorzinho está apontando aqui, R, onde esse ângulo aqui é φ, certo? Então ele está apontando no sentido negativo, né, do cosseno desse ângulo aqui, e eu tenho que calcular então, né, a decomposição aqui segundo o seno de φ. Então tenta fazer essa conta aqui para encontrar essa decomposição. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar depois, tá? Ok, então a gente precisa, para calcular, né, como eu escrevi no slide, né, dB vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 4π dy j vec r dividido por r ao quadrado. Então, j vec r, você tem que fazer esse produto, né? R está dado aqui, j está apontando nessa orientação, você calcula o valor desse produto vetorial. Então, calculando o produto vetorial, eu não vou fazer o cálculo do produto vetorial passo a passo, então você vai e faz o cálculo por conta própria, em casa, certo? Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, mas o valor desse produto vetorial, então lá do curso de Matemática 1 de vocês, vai ser menos o seno de φ na direção K, certo? Então ele vai estar entrando no plano do quadro, sendo que saindo do plano do quadro está a orientação no sentido positivo de K. Bom, então, o elemento de campo dB vai ser μ0 I sobre 4π dy sobre r ao quadrado seno de φ na direção menos K. Bom,
Então agora o que eu preciso fazer? Para eu calcular o valor do campo, eu preciso integrar sobre todos os elementos de campo. Eu estou calculando o campo gerado por esse elementozinho aqui, ó, em azul. Certo? Então eu tenho que integrar sobre todo o fio. Mas, veja só, dy é esse elemento aqui, né? Então ele vai depender dessa posição y aqui. R também vai depender dessa posição. E o valor desse ângulo também depende dessa posição. Então, dl, r e φ são grandezas que dependem uma da outra. Então eu posso escrever todas em função de uma só. Então eu vou escolher, né, escrever dy e r em função de φ. Por que eu vou fazer isso? Porque fazer uma integral de função trigonométrica é fácil, né? Eu sei calcular a integral de função trigonométrica. Se tiver uma integral de um seno, um cosseno, sei lá, eu posso aplicar algum método para resolver. Então, olhando para essa geometria aqui, o que eu posso fazer? Eu posso falar que eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa, onde alfa é π menos φ, certo? E aqui aí eu tenho um triângulo equilátero. Aí eu sei, é um triângulo equilátero não, triângulo retângulo, perdão. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. Então usando esse triângulo retângulo, eu sei que a tangente de alfa, por exemplo, né, a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então a tangente de alfa vai ser r sobre y, onde y é a posição desse elemento dl, né? Então y pode ser reescrito como sendo r dividido pela tangente de alfa, ou simplesmente, né, cotangente de alfa vezes r. Mas eu não estou interessado em alfa, né? Eu estou interessado em φ. Então eu substituo π menos φ e faço a conta da soma ou subtração de arcos, né? Então, por fim, eu tenho que y, aí eu tenho que calcular, né, cosseno dividido por seno, né? Eu vou ter aqui cosseno de π menos φ dividido por seno de π menos φ vezes r, né? Aí o cosseno de π menos φ vai ser menos o cosseno de π, e o seno de π menos φ é o seno de φ. Então, y vezes r, né, é igual a menos a cotangente de φ vezes r. Pronto, encontrei então quem é y. Se eu encontrei quem é y, eu preciso agora calcular quem é dy, né? Então, dy vai ser igual, né, a diferencial de menos cotangente de φ em função de r, né? Qual que é a derivada, então, da cotangente? A derivada da cotangente vai ser menos a cossecante, né? Isso vai ser igual a menos a cossecante de φ vezes r. Opa, é mais, né? Tem um menos aqui. Aqui vai ficar mais. Então, isso aqui é igual a r sobre o seno de φ. Então, dy é r sobre seno de φ. Então, eu encontrei aqui, primeiro, quanto vale isso, né? Agora, quanto vale dy. Então, dy está aqui, vou indicar com a seta. Agora, eu preciso encontrar quanto vale r, né? Então, r, eu volto aqui para a minha relação trigonométrica, r é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Então eu posso escrever, por exemplo, aqui o seno
de alfa como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser R aqui e a hipotenusa vai ser o R minúsculo. Então pronto, né? Mas o seno de alfa a gente sabe que é igual ao seno de φ. Então, isso aqui é igual ao seno de φ. Então, por fim, eu tenho que 1 sobre R é igual a seno de φ dividido por R maiúsculo. Então, pronto. Agora eu substituo 1 sobre R aqui em dB e substituo dy em dB. Vou voltar então aqui para a caneta preta. Então, eu vou ter que dB, teremos então μ0 sobre 4π vezes I vezes dy. Então, dy está aqui, vai ser R sobre seno de φ vezes aqui 1 sobre R ao quadrado. Então, 1 sobre R ao quadrado vai ser essa expressão aqui ao quadrado. Seno de φ sobre R ao quadrado vezes seno de φ na direção K. Está faltando alguma coisa aqui. Aqui, ó. Ah, já sei, ó. A derivada aqui, ó, é a cossecante ao quadrado. Esse aqui é seno ao quadrado, perdão. Então aqui tem um fator quadrado aqui, tá? Vezes seno de φ na direção K. Então aqui, ó, aqui tem um sinal de menos. Não tem sinal de menos. Deixa eu ver. E fica na direção K. Falta um sinal de menos aqui. Checar essa derivada aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui fica menos. Aqui é o sinal de menos. Aí eu fazer as derivadas, você fazer as derivadas, dá nisso, né? Então aqui tem um sinal de menos. E aqui tem um sinal de menos. Pronto, agora sim. Se eu não errar um sinal, não é a minha aula, né? Então agora esse cara aqui é diferente de zero. E esse cara aqui, com esse, sobra um R embaixo, vai ficar μ0i sobre 4πr vezes seno de φ. Tudo isso está na direção K. Então pronto, agora eu tenho que integrar sobre todos os elementos de campo, né? Integrando sobre o fio. Eu vou ter então que B vai ser igual a integral. Isso aqui tudo é constante, ó. Aqui tem um dφ, né? Poxa, hoje tá difícil, hein? Aqui tem um dφ, ó. Dφ K μ0i sobre 4πr seno de φ dφ. Qual que é o limite de integração aqui? Então o limite de integração é o fio todo, né? Então o fio todo vai de φ igual a zero, que é lá no infinito, e eu integro
até o final aqui, que é φ igual a π. Então, isso vai de 0 até π. Okay? Então, o resultado dessa integral aqui, integral do seno, né? A gente sabe, vai dar o cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual a k μ0i sobre 4πr vezes 2 vezes 1. Né? Onde 2 vezes 1 vem da integral do cosseno de π com o cosseno de 0. Então pronto, então o campo vai ser B é igual a μ0 e dividido por 2πr na direção K. Então esse é o campo, ok? O campo gerado pelo fio. Tá? Então refaço depois essa conta aqui. Tem um ou outro sinal que eu fiquei em dúvida aqui, então fica de tema de casa para vocês tentar descobrir aqui. Vamos voltar aqui então para o slide. Então em módulo, aqui faltou, né, uma direção K. Então o campo vale μ0i sobre 2πr. Então esse é o campo gerado próximo da região do fio. Agora, se eu tiver dois fios próximos um do outro, o campo gerado por um fio vai interagir com o campo gerado pelo outro fio. Então, se eu tiver dois fios em paralelo, considerando uma distância r maiúscula entre eles, se ambos tiverem comprimento igual a L, vamos considerar que I1 é a corrente no fio 1, I2 é a corrente no fio 2. Então, tem esses dois fios aqui. A força que o fio 1 exerce sobre o fio 2 vai ser igual a corrente em 2, L, produto vetorial com o campo gerado pelo fio 1. Certo? Essa expressão aqui a gente encontrou na aula passada. E eu vou considerar que as duas correntes estão na mesma direção, a princípio. Então, vamos fazer essa conta do valor desse campo, do valor do campo gerado, do valor da força gerada pelo a força que um fio exerce no outro. Okay? Então, de novo, vamos abrir aqui a nossa lousa para a gente poder fazer essa conta. Então, F que 1 exerce sobre 2 vai ser igual a corrente em 2 L VEC B1. Onde L está apontando na direção da corrente 2, né? Que é no sentido positivo de Y. Né? Então L ele vale L na direção J. O campo B1, a gente calculou ele agora, né? Acabou de calcular ele, vale μ0 e 1 sobre 2πr na direção K. Então F 1, 2 vai ser igual a I1 vezes I2 vezes μ0 dividido por 2πr vezes o módulo de R, L, J, VEC, K. Então esse é o valor da força que 1 exerce sobre 2. Né? E J, VEC, K, J, VEC, K é igual o versor I, que é a orientação X. Né? Então, F1, 2. Aqui eu estou considerando, então, né, que eu tenho esses versores aqui. Y é J e K.
Então pronto, né? Acabou. Vai ser μ0 e 1 e 2 dividido por 2πr na direção L, vezes o comprimento L do fio na direção I. O livro ele expressa o valor da força por unidade de comprimento. Então ele chama de F12 igual ao módulo de F12 dividido por L, que é simplesmente μ0. Então aqui independe, essa expressão agora independe do tamanho do fio, né? Sobre 2πr. Então esse é o valor da força que um fio exerce sobre o outro. Vamos voltar aqui então, para o nosso slide. Então aqui eu tenho, né, que a força que um fio exerce sobre o outro depende dessa orientação, né? O que acontece é que correntes na mesma direção, a força entre eles vai ser atrativa. E corrente em direção oposta, a força vai ser repulsiva. Okay? Isso é o que acontece, então, no caso do campo magnético. Vamos calcular também aqui mais uma aplicação da lei de Biot-Savart, calcular o campo na direção Z no eixo de um anel por onde passa uma corrente I. Então eu tenho aqui um anel de raio R e nesse anel passa uma corrente I. Eu quero saber qual que é o campo nessa linha aqui, ó, que cruza o centro do anel. Tá, então vamos fazer essa conta aqui também. Aí. Bom, então vamos considerar aqui que eu vou escolher um elementozinho, aqui um elementozinho de anel de tamanho dl. Tá, então eu tenho um elemento de comprimento dl e aí eu posso aplicar, eu vou calcular em módulo, tá? Eu vou calcular então o módulo do elemento de campo dB vai ser igual a μ0 sobre 4π e dl sobre r ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar o valor do campo, do módulo do campo. O campo na direção Z, a componente Z do campo, né? Vou escrever aqui. Componente Z do campo, considerando aqui o eixo Z é o eixo que cruza no centro do anel, vai ser dB Z é igual a dB cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui, ó, entre o vetor R e o vetor e o comprimento do raio do anel. Então eu tenho que dBz vai ser igual a esse elemento, μ0, sobre 4π e dl sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. Mas, se eu olhar aqui essa expressão, ó, o cosseno de θ, aqui eu formo um triângulo, né, retângulo. E o cosseno de θ, ele é simplesmente R maiúsculo, que é o raio, dividido por Rzinho, que é o vetor que liga o elemento de fio até o ponto onde eu quero conhecer o valor do campo. Okay? Então eu vou substituir aqui, ó, dBz μ0 sobre 4π e dl sobre r ao quadrado, R maiúsculo vezes... Opa, aqui não tem esse R. Vezes R minúsculo. Bom, então pronto, né? Então agora eu tenho tudo isso aqui em função de dl, Rzão, Rzinho. Então vai ficar μ0
sobre 4π I vezes R maiúsculo, R minúsculo ao cubo, vezes dl. Então, dl é um elemento da circunferência do anel, né? Então, eu vou calcular agora, integrar para calcular o valor do campo gerado por todo o anel. Então, integrando sobre todo o anel, eu vou ter que BZ vai ser igual a integral de μ0 sobre 4π IR sobre R ao cubo vezes dl. E essa integral vai de 0 até 2πr, né, que é a circunferência toda do anel. Então, isso vai ser, isso aqui tudo é integral, né, é constante, isso que está dentro do parênteses. Então, vai ficar μ0 sobre 4π IR sobre R ao cubo vezes 2πr. Então, por fim, o valor do campo BZ vai ser μ0 I sobre 2, né? Divide com π, o 2 divide por 4 aqui embaixo. R ao quadrado dividido por R ao cubo. Mas R ao cubo não é um dos dados do problema, né? Um dos dados do problema é o ponto Z, aqui onde eu quero calcular o valor do campo e o raio do anel. Então, eu posso usar que R minúsculo é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Então, eu sei que R minúsculo é a raiz quadrada de R maiúsculo mais E ao quadrado. Certo? Então, substituindo aqui, ó, nesse R ao cubo, eu tenho que BZ vai ser igual a μ0I sobre 2 R ao quadrado dividido por R ao quadrado mais E ao quadrado elevado na 3 meios. Então pronto, esse é o valor do campo no eixo Z do anel, a componente Z do campo gerado pelo anel. Então voltando aqui para o slide, né? Então eu vou ter esse valor aqui. E eu posso substituir, então, essa grandeza que eu defino como sendo o momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético de um circuito fechado, por onde passa uma corrente I, é igual a corrente vezes a área do circuito vezes a normal ao circuito. Nesse caso aqui, a normal ao circuito é simplesmente a orientação Z, tá? Que é a mesma orientação onde eu quero calcular o valor do campo, né? Então, o campo aqui agora pode ser escrito em função, né? Substituo pela área. Nesse caso aqui, no caso do anel, vai ser πr ao quadrado. Então, multiplico, divido por π aqui. Eu vou ter πr ao quadrado aqui, vai dar a área, né? Posso multiplicar e dividir por π. Então, isso aqui vai ser igual à área. E essa expressão, o módulo do momento de dipolo magnético do anel. Então, aqui também é possível calcular para os outros eixos, né, BX, BY, BZ, para qualquer direção. As linhas de campo vão sempre, do campo magnético, vão sempre formar um circuito fechado, tá? Não existe um monopolo magnético, não existe uma carga magnética. Então, elas vão nascer em do dipolo magnético, elas vão nascer na orientação do dipolo e morrer no começo do vetor dipolo. Então, distante do anel, o campo gerado pelo dipolo se comporta da mesma forma que o campo elétrico gerado por um dipolo. Essa expressão aqui, se você voltar lá no livro, no caso do dipolo, você vai ver que é exatamente do mesmo jeito, ó. Então, aqui o campo gerado por um dipolo elétrico é análogo ao campo gerado por campo do dipolo magnético. O ímã
claro, né, é um exemplo de polo magnético, né? Então, o polo norte do ímã, o polo sul do ímã, as linhas de campo nascem no polo norte do ímã e morrem no polo sul do ímã. O ímã é um exemplo de polo magnético. A Terra contém um dipolo magnético nela, né? Então, aqui a gente tem um dipolo magnético na Terra. O norte do dipolo é o sul da Terra. Então, as linhas de campo nascem no sul da Terra e morrem no norte da Terra. Isso faz com que surja então o fenômeno da aurora boreal, né? Onde as partículas carregadas que entram na atmosfera da Terra são levadas para o norte da Terra, né? Quando elas penetram na atmosfera. O mesmo ocorre, essa aurora boreal acontece no norte, no polo norte, e a aurora austral acontece no polo sul. Então, o campo magnético da Terra atrai as cargas que entram na atmosfera em direção ao polo, ok? Bom, então essa é a nossa aula sobre lei de Biot-Savart. Nós temos ainda mais 2 aulas, uma aula sobre a aula de lei de Ampère e a aula de lei de Faraday, princípio da indução magnética, ok? Bom, era isso então. Até mais.